vamos lá. Outro ponto importante aqui, antes de começar a listar essas 7 características, é que ser pobre ou ser rico vai muito além de bens materiais. Existem muitas pessoas que ostentam grandes carros, residências luxuosas, etc. e não tem um centavo na conta bancária, ou pior, devem dinheiro para Deus e para o mundo. O que é a riqueza? Riqueza para mim é questão de liberdade. É você ter a liberdade de passar tempo com quem você gosta, de fazer o que você gosta na sua vida. E essa liberdade que gera riqueza para mim pode ser conquistada sim com dinheiro, mas também com formas diferentes de viver a sua vida. Dito isso, vamos começar agora com as 7 características das pessoas pobres. Primeira característica delas: dinheiro funciona como batata quente na mão. Pessoas que não conseguem lidar com dinheiro no sentido de que elas gastam absolutamente tudo que elas ganham no dia a dia, não vão conseguir ter uma vida tranquila no futuro. Por quê? Porque independentemente de quanto elas ganharem, se elas estiverem no emprego que paga um salário mínimo, 2 salários mínimos ou 30 salários mínimos por mês, a característica vai seguir com ela pelo resto da vida. Aqui pelo Clube do Valor eu tenho a felicidade de ter contato com vários investidores e com várias pessoas, e eu posso afirmar que tem muita gente que ganha muito dinheiro por mês e não poupa um centavo sequer. Ou pior, pessoas que ganham bastante dinheiro por mês e gastam tudo que ganham e mais um pouco, ficam devendo. Então, essa é a primeira característica. Elas trocam uma vida mais tranquila no futuro por uma gratificação instantânea no presente, e isso vai cobrar a sua conta daqui para frente. Como vencer esse primeiro problema? Simplesmente com organização financeira. Se esforçando para poupar todos os meses um pouco, e se esse pouco que você poupa é muito pouco para construir um futuro melhor, buscar novas formas de ganhar dinheiro, formas diferentes de poupar dinheiro, enfim, criar o seu planejamento financeiro. Característica número 2. Não aprendem nada desde a faculdade ou desde o colégio. Pessoas que não têm uma mentalidade de buscar crescer, de buscar mais conhecimento, de continuar aprendendo, infelizmente tendem a trilhar um caminho da insegurança financeira ou da pobreza financeira. Essas pessoas, elas imaginam que a partir do momento que elas saem do colégio, ou principalmente da faculdade, elas venceram o jogo da educação. Quando na verdade a gente poderia considerar o colégio ou a faculdade como uma espécie de jardim de infância da educação. É o ponto de partida. Busque mais educação, seja formal, com cursos de pós-graduação, mestrados, doutorados, seja informal, como você está fazendo agora, buscando assistir um vídeo com mais conhecimento para a sua vida ou lendo livros, etc. Mas o conhecimento, ele transforma a sua vida e é muito divertido, é muito gratificante se você encontrar algo que faça sentido estudar. Então, essa é a segunda característica aqui das pessoas pobres. Terceira característica. Elas acreditam que quem tem dinheiro tem porque nasceu em circunstâncias favoráveis. Seja numa família rica, seja que teve alguma sorte de ter um bom emprego no início da sua vida. Enfim, elas acreditam muito na sorte. Eu não quero ser hipócrita aqui, evidentemente a família em que você nasce, evidentemente as oportunidades que surgem para você fazem diferença sim. Mas não é isso que determina se a pessoa vai ter uma vida com muita tranquilidade financeira, uma vida com muita liberdade ou uma vida sem liberdade alguma, uma vida mais pobre. Não à toa que está cheio de casos de pessoas que ganharam verdadeiras fortunas ao longo da vida e perderam tudo por conta da forma com que elas lidavam com o dinheiro. A gente tem aí vários ex-jogadores de futebol, o Johnny Depp, que o Thiago Nigro fez um vídeo muito legal sobre isso recentemente. Tem aquele, o outro autor do Senhor das Armas, cara. O autor do Senhor das Armas, a gente põe a foto dele aqui na tela, na edição. Tem um monte de ex-ganhador de Mega Sena e de loteria, casos comuns de pessoas que ganham muito dinheiro e quebram, o que mostra que a sorte, nascer no lugar certo, não determina, né, o seu destino financeiro. E outra coisa que também falam bastante aqui é aquele ditado, né, do pai rico, filho nobre, neto pobre. Então, muitas famílias aí quebraram em algumas gerações por conta da forma com que os herdeiros lidavam com o dinheiro. Assim como a gente tem vários casos de pessoas que nasceram em condições totalmente desfavoráveis e evidentemente que essas pessoas elas enfrentam mais desafios, não vamos ser hipócritas novamente, mas que conseguiram, com bons hábitos, com muito trabalho duro, ter uma vida de muito mais tranquilidade. E essa então é a terceira característica aí desse tipo de pessoa.
Quarta característica das pessoas pobres: elas se impressionam facilmente por bens materiais. Elas valorizam muito outras pessoas que possuem grandes carros, que vivem uma vida de luxo, uma vida de ostentação e uma vida que tem um custo muito alto. Para elas, principal sinônimo de riqueza é de fato ter bens materiais. E não à toa que muitas dessas pessoas se endividam, gastam mais do que têm para buscar ter uma vida com mais bens materiais, com mais brinquedinhos, com uma vida com mais ostentação. Ostentação fora do normal. Quinta característica: elas acreditam que o governo ou que o sistema é quem está errado e não elas mesmas. Evidentemente, o governo faz muito mal o seu trabalho em praticamente todo lugar do mundo, mas especialmente no Brasil. Isso é fato. Agora, acreditar que esse é o principal motivo pelo seu insucesso financeiro ou por você ter os problemas que você tem na sua vida é basicamente aceitar as condições que foram impostas aí a você. Então, pessoas que têm essa característica, elas acabam se vitimizando mais, se esforçando daqui a pouco menos para mudar de situação e meio que aceitando a situação delas e vivendo um dia após o outro sem pensar na importância que é, né, no nosso dia a dia para planejar um futuro financeiro. Então, por pior que seja, ou por mais que não exista nenhum tipo de ajuda extra, você tem que assumir o protagonismo da sua vida. Entender que depende principalmente de você e lutar contra essas barreiras que existem naturalmente no nosso dia a dia para mudar a sua situação financeira. Sexta característica são pessoas que jogam frequentemente na loteria. Nada contra quem aposta em loteria, mas eu realmente já vi casos, já fiquei sabendo de casos, pessoas que gastam parte significativa do seu salário em jogos na loteria. E isso mostra muito bem, né, outras características que eu expliquei aqui anteriormente, que elas acreditam que só com sorte, só com um evento assim do dia para a noite, elas vão conquistar dinheiro suficiente para ter uma vida mais tranquila, uma vida com mais liberdade. Elas acreditam muito em evento e pouco em processos. E assim elas acabam nutrindo essa característica de jogar bastante, com muita frequência e às vezes com muito dinheiro na loteria. Existem até estudos, e eu vou deixar um aqui no link da descrição desse vídeo, que mostram que regiões mais pobres, isso nos Estados Unidos, são as regiões onde mais pessoas jogam na loteria, que corrobora muito, né, com essa característica que eu estou apresentando aqui. Sétima e última característica das pessoas pobres, que elas tendem a perder dinheiro em esquemas do tipo fique rico rápido. Sistemas de pirâmides financeiras, de promessas de retorno de 5, 8, 10% ao mês, enfim, tudo que é o que há de maior farsa, né, no dia a dia do mundo dos negócios, atraem, infelizmente, muitas pessoas que possuem as demais 6 características que eu listei até aqui nesse vídeo. Então, sempre se questione quando você lidar ou topar aí com alguma promessa do tipo fique rico rápido, para entender o racional por trás disso e sempre com muito ceticismo, porque na maioria esmagadora das vezes que alguém te sugerir um negócio que rende 8, 10, 20% ao mês e que você pode ficar rico rápido e sem nenhum esforço, isso vai ser uma grande de uma furada e vai te fazer perder dinheiro. Então, muito ceticismo sempre que isso aparecer para você. Então, por hoje é isso. A grande mensagem aqui é que não tem nada a ver com o quanto você ganha por mês, e sim sobre como você tenta controlar o seu dinheiro, sobre como você age em relação ao dinheiro. Uma gestão financeira ruim não vai ser medicada com mais dinheiro. Na verdade, você vai continuar com o mesmo problema. A raiz de todos os males aqui são as características que eu citei aqui nesse vídeo e muitas outras características em comum a pessoas que acabam tendo problemas financeiros no futuro. E não ignore esse tipo de conteúdo aqui, porque uma coisa é certa, você vai ter que se planejar para o seu futuro, independentemente de você não querer pensar nisso hoje, independentemente de você achar que falta muito tempo para a época em que você vai precisar se organizar melhor. A única forma de ter liberdade na sua vida é se organizando financeiramente e conseguindo aí criar uma carteira de investimentos ou uma forma de ter uma renda passiva que vai cobrir os seus gastos de vida, o seu custo de vida, para você utilizar o seu tempo, que é o ativo mais precioso que a gente tem, da melhor forma possível. Então, o denominador em comum é uma falta de plano, e uma vontade, e uma crença e uma vontade de que riqueza acontece do dia para a noite.